E aí, olá, estamos de volta com mais um TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje apresentando o programa direto do Museu de Artes e Ofícios, um museu maravilhoso que conta a história do trabalho no Brasil. Já mais detalhes sobre este museu. Agora vamos aos outros destaques do programa de hoje. Atestado médico falso é falta grave, cuidado! TRT Minas e FENEIS comemoram 7 anos de parceria. Escola Judicial presta homenagem ao ministro do TST, Maurício Godinho Delgado. E você vai conhecer o trabalho de um profissional muito especial que ajuda pessoas com problemas de saúde a ter mais autonomia. Tudo isso você confere agora no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo! Você vai conhecer agora o Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. O museu tem mais de 2.000 peças do século XVIII ao século XX que contam a evolução do trabalho no país. Esta é a Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte. O prédio histórico, tombado pelo patrimônio, é da década de 20, quando a capital mineira foi planejada e construída. Era o antigo e principal ponto de trem da cidade, portão de entrada para a capital e onde hoje funciona a maior estação de metrô. Desde 2005, o prédio também abriga o Museu de Artes e Ofícios, um espaço cultural com um acervo representativo do universo do trabalho, das artes e dos ofícios do Brasil. Um encontro do trabalhador com sua história e com seu tempo. São mais de 2.500 peças do século XVIII ao XX, da época do período pré-industrial do país. A maioria pertencia ao acervo particular da colecionadora e empreendedora cultural Ângela Gutierrez. Uma coleção rara e valiosa que ela herdou do pai, o engenheiro Flávio Gutierrez, e deu continuidade até montar o museu. Olha, esse museu ele é visitado por trabalhadores e trabalhadoras diariamente. E eu vejo que o mais importante de ter feito esse museu, a minha equipe toda reconhece que o mais importante do nosso trabalho é a gente perceber, reconhecer nessas visitas como o trabalhador se sente valorizado quando ele se enxerga nesse acervo. O Museu de Artes e Ofícios tem ferramentas, utensílios, máquinas e equipamentos que nos levam a uma viagem no tempo. Da caçamba usada para a entrega de pão ao tacho de cobre, os enormes alambiques, as telhas de barro. Andar por aqui é conhecer o ofício do transporte, dos ambulantes, dos viajantes, ofícios da madeira, do fogo, couro e da terra, fios e tecidos, a mineração. É a história do trabalho do homem brasileiro, individual ou coletivo. A tecnologia também está presente. Nos monitores, uma aula de história. O Rio de Janeiro já era lindo em 1808, quando a frota do rei Dom João VI... Estou gostando, de volta na história, né? É cultura também, né? Trazer cultura para dentro da nossa casa. Aproveitando que a minha filha está estudando um pouco da história, né? Da Brasil, colônia e tempos antigos, vindo aqui apreciar, e está maravilhoso. Eu esperava um pouco menos. Sei lá. Eu gostei de tudo. Eu gostei muito dos vendedores de comida, de farmácia e dos engenhos que a gente viu também.
Eu sou oficiala de Justiça, avaliadora federal do TRT há 13 anos. O meu trabalho exige muita coragem. Quando eu fui cumprir um mandado numa residência, e esta casa ficava no patamar acima da rua, o portão estava entreaberto e eu tive que subir as escadas que estavam à minha frente. Quando eu terminei de subir essa escadaria, havia um cachorro solto, rosnando, pronto para me atacar. Eu só tive tempo de chamar o meu anjo da guarda. Eu desci aquelas escadas de costas e quando eu bati o portão, o cachorro pulou na lataria e latiu muito. Nesse dia eu voltei para casa e não cumpri mais nenhum outro serviço, porque eu fiquei muito abalada com a possibilidade de ter sido atacada por aquele cão. Quem é que nunca precisou justificar a falta no trabalho por problemas de saúde? Isso acontece com qualquer trabalhador, não é mesmo? Só que a má fé no uso do atestado é falta grave. Davi fez uma viagem para o Peru e, quando estava voltando, foi picado por uma aranha. Chegou ao Brasil sem conseguir andar e foi atendido imediatamente. Para se recuperar, ele recebeu um atestado médico de 2 dias e pôde se ausentar do trabalho. No meu caso, por exemplo, eu não tinha condição de andar, então não tinha a mínima condição de trabalhar. E se eu não fosse atestado, ia ser menos 2 dias de trabalho, né? Perdidos. Então, atestar nesse ponto é muito importante para a gente assegurar nossos direitos, né? De acordo com a Lei 8.213 de 91, em caso de doença, o funcionário pode se ausentar do trabalho por até 15 dias. O atestado deve ser concedido por um médico da rede pública ou particular. Caso precise de mais dias de afastamento, o paciente será encaminhado para o INSS, onde passará por uma perícia médica. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, a empresa é obrigada a aceitar o atestado médico apresentado pelo trabalhador. Caso desconfie que ele seja falso, o documento deverá ser avaliado por uma junta médica. Somente se for comprovada a fraude, o funcionário perderá os direitos. Qualquer atestado emitido por um médico que tenha o seu registro, né, no Conselho Regional de Medicina, ele deve ser aceito pela empresa. O que a empresa pode fazer é contratar ou ter um médico de sua confiança para fazer uma avaliação nesses trabalhadores e para ver se a opinião desse médico da empresa contratado é congruente com a opinião daquele médico que assistiu o trabalhador. E aí o médico da empresa ele pode alterar esse prazo de afastamento, ou ele pode encurtar essa licença, ou ele pode até achar que o trabalhador precisa de mais dias de licença, aí vai ficar a critério do médico da empresa. Quem apresenta atestado falso pode ser dispensado por justa causa e até processado na esfera criminal. O médico que concedeu o documento falso também poderá ser penalizado. O atestado falso, o trabalhador pode ser mandado embora por justa causa, porque isso é uma falta grave prevista na CLT. Ele pode responder criminalmente, bem como o médico também, pelo fato, se o médico deu o atestado, né, ou se o trabalhador falsificou, aí não é mais com o médico, vai depender de quem vai responder. E além disso, a empresa pode entrar com uma ação de indenização contra esse trabalhador. No Dia Nacional dos Surdos, o TRT Minas celebra o convênio de 7 anos com a FENEIS, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. A comemoração foi em Belo Horizonte. Depois da execução do hino nacional na língua dos sinais, foi exibido um vídeo com depoimentos dos surdos que trabalham nas varas do interior. Eu moro em Coronel Fabriciano. É um convênio que também não só está na capital, né, se espalha pelo interior. E muito importante, porque quase sempre é o primeiro trabalho do surdo, é o primeiro emprego dele. Ele tem muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho. A auxiliar da presidência, juíza Olívia Figueiredo Pinto Coelho, representou a presidente do TRT Minas e destacou a excelência dos serviços prestados pelos surdos e a dedicação de todos os envolvidos no convênio com a FENEIS. Eles são excelentes, essa parceria é uma parceria que, como eu disse agora há pouco, marca uma página bela da história da nossa instituição. Atualmente, 206 surdos trabalham no TRT Minas.
Todos participaram de um processo seletivo rigoroso e foram aprovados para a função de auxiliar de escritório. A gente sempre busca um profissional comprometido com o trabalho, um profissional que respeita o outro, que respeita o colega surdo, que respeita o colega ouvinte, um profissional que quer aprender sempre mais, porque aqui eles vão ter uma experiência com uma realidade que eles não têm lá fora. Bárbara é uma das funcionárias. Há mais de 2 anos ela atua em Belo Horizonte e conta que já aprendeu muito sobre os processos trabalhistas. Eu gosto de trabalhar aqui dentro como auxiliar, porque eu aprendo várias coisas, aprendo atuação, aprendo várias coisas aqui dentro, o desenvolvimento dos processos, para mim é muito bom. Já Mauro participa do convênio há mais de 4 anos. No início, ele se sentia um pouco inseguro, mas com a ajuda dos colegas, conseguiu superar as dificuldades. Antes, em 2009, eu cheguei aqui, eu era novo, eu fui desenvolvendo aos poucos, eu tinha um pouquinho de medo, né? Eu lia as coisas, ficava com dúvida, eu chorava um pouco de nervosismo, né? Mas aí depois eu fui conhecendo as coisas, sozinha eu fui conversando com as pessoas, eu gosto muito daqui, fui aprendendo muito. Você sabia? Como posso me cadastrar no PJE? O cadastro deve ser feito no portal do tribunal, no banner próprio do PJE. O endereço é www.trt3.jus.br. Acessando ali pelo banner do PJE, abre o espaço próprio que é controlado pelo CSJT, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Ali o advogado vai digitar os dados de acordo com o que for solicitado. E é importante frisar que ele já tem que ter o seu certificado digital. Já me cadastrei no PJE no 1º grau. Preciso me cadastrar também no 2º grau? Sim, é importante fazer os 2 cadastros, no PJE de 1º grau e no PJE de 2º grau. Se o advogado não se cadastrar em 2º grau, ele não vai poder acompanhar o seu processo em grau de recurso. No próximo bloco você confere mais decisões no quadro Notícias Jurídicas na TV. E ainda vamos mostrar uma profissão muito importante para quem tem problemas de saúde e precisa conquistar mais autonomia. Não sai daí, o intervalo é rapidinho, eu volto em instantes. Até já. Estamos de volta com o TRT das Gerais, hoje apresentando este programa direto aqui do Museu de Artes e Ofícios, na Praça da Estação, na região central de Belo Horizonte. Um museu maravilhoso que vale a pena você conferir e conhecer aqui em BH, tá bom? Vamos agora às notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Ainda é grande e acalorada a discussão no mundo jurídico sobre se o artigo 384 da CLT violaria ou não o princípio constitucional da isonomia, segundo o qual homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É que esse dispositivo estabelece que a mulher tem direito a um intervalo de 15 minutos antes de dar início à jornada extraordinária. O objetivo do legislador aí foi o de proteger a saúde da mulher. Para a 4ª turma do TRT de Minas, a igualdade entre homens e mulheres é jurídica e intelectual e de forma alguma afasta a natural diferenciação fisiológica e psicológica entre os sexos. Nos dizeres do desembargador Júlio Bernardo do Carmo, esta é inegável diante da flagrante diferença de compleição física entre homens e mulheres. Por esse fundamento, a turma julgou desfavoravelmente o recurso apresentado pelo Banco do Brasil e confirmou a sentença que condenou o banco a pagar como extras 15 minutos diários de intervalo não usufruídos pela bancária autora da ação.
A enorme desproporção entre o salário e a parcela paga ao jogador a título de direito de imagem foi o que levou a turma recursal de Juiz de Fora a manter a sentença que atribuiu natureza salarial ao contrato de cessão de imagem firmado entre o atleta e a fundação reclamada. A turma acompanhou o voto do juiz convocado José Nilton Ferreira Pandeló. Os julgadores consideraram desproporcional o valor do salário base de R$ 700 em relação ao valor pago a título de direito de imagem, no montante de R$ 16.685. Para o relator, essa discrepância, na verdade, tentou maquiar a verdadeira remuneração do jogador para escapar da incidência das verbas trabalhistas. Ele concluiu que a parcela direito de imagem, no caso, não visava indenizar o jogador pelo uso da imagem dele, mas sim a remunerar a sua participação nos jogos. A turma manteve a decisão que determinou a repercussão do direito de imagem em todas as verbas trabalhistas devidas ao jogador. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. O ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, foi homenageado no TRT Minas. O livro Trabalho e Justiça Social, um tributo a Maurício Godinho Delgado, foi lançado no plenário do tribunal. A obra foi coordenada pela doutora em Direito e professora da UFMG, Daniela Moradas Reis, pela advogada e especialista em Direito Processual Constitucional, Roberta Dantas de Melo, e por Solange Barbosa de Castro Coura, mestre em Direito do Trabalho e juíza do trabalho do TRT Mineiro. O ministro Maurício Godinho Delgado é um professor, um jurista, ministro do TST, que fez por merecer essa homenagem. Durante a sua carreira, ele plantou estacas sobre as quais toda uma construção jurídica, inclusive a minha também, se sustenta nos seus ensinamentos. É um jurista a ser homenageado. Foi uma obra para a gente poder realmente reverenciar Maurício Godinho Delgado, por todo o comprometimento social que ele tem e por toda a importância que ele dá para a própria vida em coletividade e para a própria expansão e efetividade do direito do trabalho. O livro conta com mais de 50 artigos de ministros do TST, desembargadores, juízes, procuradores do trabalho, advogados e professores universitários. Ele celebra os 60 anos do magistrado mineiro, ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, pela sua contribuição para o estudo do direito no país. Dentre os articulistas, nós não temos apenas autores, estudiosos, ministros do direito do trabalho. Nós temos também, na verdade, estudiosos do mundo do trabalho e de outros ramos jurídicos que reconhecem o mérito de Maurício Godinho Delgado para a contribuição da ideia de justiça social no Brasil. É muito gratificante para mim essa homenagem preparada por 3 ex-alunas, ex-orientandas. Me impressionou muito o fato de elas terem tido o cuidado, o zelo de buscarem a manifestação, a contribuição de pessoas de diversas áreas das ciências humanas. Todos, naturalmente, me conhecem de uma maneira ou de outra e isso me trouxe realmente uma alegria muito grande. Milhares de estudantes procuram dividir o tempo entre a teoria e a prática e partem em busca de estágios. Estagiários têm direitos? Claro que tem, confira aí. Depois de uma seleção rigorosa, Guido conseguiu a vaga de estagiário nesta multinacional. Há 6 meses, ele desenvolve tarefas administrativas e, como todo estudante, tem um sonho. Eu acho que o estágio, independente da contratação ou não, ele é um momento onde você vai desenvolver projetos, conseguir desenvolver suas habilidades e conhecer pessoas para fazer o seu network para o futuro. E, eventualmente, um dia ser contratado, né? De acordo com a Associação Brasileira de Estágios, mais de 1 milhão de estudantes estão dividindo o estudo com a prática profissional.
número que vem crescendo a cada ano. Todo estudante que está num curso médio técnico ou numa universidade, ele sabe que a entrada principal para o mercado de trabalho é o estágio. É uma instituição fabulosa porque é aquela oportunidade que ele tem de começar a aprender na prática a profissão que ele escolheu. São várias as obrigações de um estudante, mas a lista de direitos também é grande. Um deles é ter sempre o acompanhamento de um profissional, que deve ser o responsável por todas as tarefas desenvolvidas pelo estudante. Na empresa de Ricardo, são mais de 950 estagiários e todos são supervisionados. Esse acompanhamento ele tem que ser feito muito de perto. Os profissionais, os gestores da empresa veem a importância desse programa como a melhor forma de suprir a demanda de mão de obra. O estagiário, normalmente, ele tem um processo de um projeto supervisionado, né? Ele vai ter diversas atividades, vai aprender diversas coisas, mas, no mínimo, um projeto ele vai ter que desenvolver dentro da empresa no período de estágio, e esse projeto ele é acompanhado por profissionais da empresa. A nova lei do estágio entrou em vigor em 2008 e trouxe o direito de férias de 30 dias, seguro contra acidentes, carga horária definida em contrato, entre outros. Segundo este desembargador do TRT Minas, é preciso haver compatibilidade entre as tarefas desenvolvidas no estágio com o conteúdo curricular. E a empresa que trata o estudante como profissional deve ser punida. Como o estágio, digamos, é uma complementação ou uma suplementação da sua formação teórica, ele, evidentemente, está na empresa ou na entidade concedente do estágio para aprender, numa situação de aprendizado. Ele não pode, portanto, receber tarefas, ser responsáveis por tarefas, cobrar dele, não se pode cobrar dele produtividade, enfim. Ele não está sujeito ao que nós chamamos do poder subordinatório, fiscalizatório do empregador, né, de modo a integrá-lo na atividade produtiva. A punição vem daí, vem do reconhecimento do vínculo. Reconhecimento do vínculo importa em que, em primeiro lugar, a assinatura da carteira com as consequências previdenciárias, que são, digamos, rigorosas para o empregador. Renata foi contratada logo após o estágio. Depois de 14 anos de dedicação na mesma empresa, a funcionária que começou a carreira como estudante conseguiu o cargo de gerente. Valeu muito a pena. Foi uma porta de entrada excelente na empresa, eu tive todo o suporte das pessoas e que muito mais do que ensinar a parte técnica, eles me ensinaram a ser um profissional. Então eles moldaram até mesmo o meu comportamento como profissional. E hoje eu estou aqui a partir de toda essa bagagem de enfrentar mesmo desafios e trabalhar duro bastante e conseguir chegar a gerente. Estou muito feliz aqui. Você conhece o trabalho do terapeuta ocupacional? Veja no Profissão da Hora. Kátia se esforça para cortar e passar manteiga no pão. A tarefa, considerada simples para muita gente, é um desafio para ela. Ao lado da jovem que tem paralisia cerebral está a terapeuta ocupacional Amaranta. As duas trabalham juntas para alcançar o objetivo da sessão. Você estica o braço, corta o tronco. Uma mão aqui que pode ajudar. Depois de várias tentativas, Kátia finalmente consegue. Esta é a primeira vez que ela prepara o próprio lanche. Então, você acha que foi uma sensação de liberdade? Para mim, como terapeuta ocupacional que busco a independência acima de tudo, né? Seja ela fazendo sozinha metade da refeição, seja ela conseguindo cortar, seja ela conseguindo passar a manteiga sozinha, isso para mim já tem um significado muito grande. Kátia frequenta esta ONG no Prado, região oeste de Belo Horizonte. Além das sessões de terapia ocupacional, o local oferece atividades artísticas e lúdicas para promover a inclusão social. A ideia desses grupos de TO aqui
é que eles sejam o máximo possível protagonistas da própria vida, né? Que eles tenham independência e possam vivenciar o máximo de atividades possíveis e possam levar isso para outras instâncias, assim. Em praticamente todas as oficinas, o terapeuta ocupacional tem presença garantida. Na aula de dança, por exemplo, eles ajudam os participantes a fazerem os movimentos que o professor pede. TO é mediar, né? Mediar essa interação deles com a oficina, facilitar de alguma forma, né? Essa participação, adaptar os exercícios, ajudar o professor nesse sentido. Antes do ensaio, a turma se alonga, faz atividades de expressão corporal. Para que a peça saia direitinho, o grupo de teatro trabalha duro e conta com a ajuda de uma equipe muito especial. Mais que orientar nas tarefas do dia a dia, o terapeuta ocupacional tem a missão de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, devolver autonomia a quem precisa superar limites constantemente. É muito bom para a gente expressar nosso corpo, nossa voz, nossa mente. A gente tenta primeiro desenvolver e ampliar, né, a consciência corporal e depois a gente trabalha um pouquinho a introdução de técnicas de acordo com o que eles podem fazer. O campo de trabalho do terapeuta ocupacional é vasto. Para atuar na profissão é preciso ter o curso superior, que dura de 4 a 5 anos. Ele pode trabalhar tanto no atendimento em consultório particular, quanto em clínicas, na área da saúde, né, nos serviços da saúde do SUS, da assistência social. Então, o campo de trabalho é bem amplo mesmo. A profissão foi regulamentada em 1969. Em Minas, o valor de referência salarial é de R$ 2.050. Mas quem trabalha no setor garante. No fim do mês, a evolução do paciente vai além da remuneração. É um presente que eu ganho no meu trabalho, que eu sou muito feliz por isso. É uma legião de apaixonados. O TRT das Gerais vai ficando por aqui. Acompanhe a nossa programação no site trt3.jus.br. Acompanhe as reprises desse programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Também estamos nas redes sociais, YouTube, Facebook e no Twitter. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima semana. Fique agora com essas belas imagens do Museu de Artes e Ofícios na Praça da Estação, na região central de Belo Horizonte. Tchauzinho, até a semana que vem.